Olá, pessoal dos sétimos anos. Hoje, na nossa aula, nós faremos a correção dos exercícios sobre múltiplos e divisores, que foi explicado na semana anterior, ok? Os exercícios estão nas páginas 56 e 57. Então, vamos lá. Na primeira página, que no caso seria 56, o primeiro exercício fala o seguinte: escreva o que é pedido em cada item. Então, na letra A sequência dos múltiplos de 7. Então, vamos relembrar um pouquinho o que são múltiplos. Então, eu lembro que eu falei para vocês. Gente, múltiplos são o quê? É o resultado da tabuada de um número, ok? Então, por exemplo, quando eu peço os múltiplos de 7, então eu vou colocar lá M entre parênteses 7, porque eu estou me referindo aos múltiplos de 7. Lembrando que quando eu falo múltiplo, sempre começa com 0. Então, tem lá, múltiplo de 7. Então, eu falei para vocês, gente, pode colocar os 5 primeiros números. Aqui no caso, estão os 6 primeiros. Então, quais são os múltiplos de 7? 0, 7, 14, 21, 28, 35. E aí eu poderia continuar. Porém, eu parei aqui porque é infinito, tá bom? Letra B. A sequência dos múltiplos de 20. Então, múltiplo de 20. Então, eu começo 0, 20, 40, 60, 80, 100. E aí eu poderia continuar também, porém eu paro para não ficar tão extenso. Ok, pessoal? 2. Responda e justifique cada item. Letra A. 72 é múltiplo de 8? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Como que nós poderíamos chegar ao resultado se é ou não um múltiplo de 8? É só eu olhar na tabuada do 8 se eu tenho o resultado 72. Muito bem. Outra forma seria vocês fazerem a divisão, que é a operação inversa da multiplicação. Então, vocês fazendo 72 dividindo por 8, quanto que vai dar? Dá para dividir, não é verdade? Então, se o resto for 0, então esse número ele é um múltiplo de 8, ok? Então, aqui no caso, o livro coloca como sugestão de resposta: sim, pois na divisão de 72 por 8, o resto é 0. Perfeito. B. 46 é múltiplo de 6? Então, o livro coloca: não, pois na divisão de 46 por 6, o resto é 4. Então, quando nós temos uma divisão não exata, isso significa que o número não é múltiplo do outro, ok? C. 99 é múltiplo de 9? Sim, pois na divisão de 99 por 9, o resto é 0. Muito bem. Próximo exercício, 3. Escreva o que é pedido em cada item. Agora, nesse exercício, ele pede os divisores, ok? Lembrando que os divisores sempre começa com 1 e termina com o próprio número. Então, no caso, se eu quero na letra A os divisores de 20, eu sei que vai começar com 1 e vai terminar com o 20. Então, vamos lá. Quais são os divisores de 20? Ou seja, por quais números eu posso dividir por 20 e a resposta dá exata. Então, 20, dá para eu dividir por 1? Dá. Então, o 1 é um divisor do 20. 20, dá para eu dividir por 2? Dá, né? Porque a divisão dá exata. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, o 2 também é um divisor de 20. 20, dá para eu dividir por 3? Não, porque a divisão não dá exata. Então, o próximo divisor é 4, depois 5, depois 10 e depois o próprio 20. Letra B, os divisores de 54. Então, nós sabemos que começa com 1 e vai terminar com 54. Então, os divisores de 54 são 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 e o próprio 54.
Exercício 4. Responda e justifique cada item. A. 9 é divisor de 63? Ou seja, dá para eu dividir 63 por 9? Sim, porque na divisão de 63 por 9 o resto é 0. Então, lembrando, quando o resto é 0, ou seja, quando a divisão é exata, nós temos sim um divisor. B. 13 é divisor de 52? Sim, pois na divisão de 52 por 13, o resto também é 0. Ok, pessoal? C. 8 é divisor de 87? Então, ele questiona: 87 dá para eu dividir por 8 e dar uma divisão exata? Não, pois na divisão de 87 por 8, o resto é 7. Então, aqui nesse caso, nós temos uma divisão não exata. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que o 8 não é divisor de 87. Exercício 5. Observe este quadrado. Então, neste quadrado, nós temos algumas letras. E ele pede na letra A: complete o quadrado com os múltiplos de 3 a partir do 3, seguindo a ordem alfabética das letras que aparecem nos quadrinhos. Então, igual eu expliquei para vocês na aula anterior. Então, eu vou começar pelo A. Então, o A é o primeiro múltiplo. E, no caso, ele pediu para começar com 3. A letra B será o próximo múltiplo. Então, A é 3, B, 6. Qual que é o próximo múltiplo? 9. Então, C será 9. O D, 12. O E, 15. O F, 18. O G, 21. E o H, 24. Ou seja, nós seguimos o resultado da tabuada, começando pelo 3, ok? B. O quadrado formado é um quadrado mágico? Se sim, qual é a soma mágica dele? Então, a resposta era o quê? Sim, porque a soma de cada linha, coluna ou diagonal é igual a 45. Eu só quero relembrar uma coisa com vocês, tá bom? Então, quando nós falamos em diagonal, seria isso, ó. Peraí, galera. Só para relembrar isso com vocês, que eu acho importante. Então, quando ele fala em diagonal, seria isso, ó, galera. Seria isso, tá bom? Então, qual seria a outra diagonal? Aqui também, tá bom? Então, se a soma der 45, ele é, sim, um quadrado mágico, assim como dá, ok? Próximo exercício. 6. Verifique se cada afirmação dada é verdadeira ou falsa, sendo A um número natural diferente de 0. Então, esse A, na verdade, é qualquer número que você quiser, qualquer número que você, no caso, pensar aí. Então, por exemplo, eu vou pensar o A sendo, por exemplo, o meu número 5, tá bom? Então, na letra A, 1 é o divisor de 5? Que no caso seria a letra A que eu tô pensando? Sim, por quê? Dá para eu fazer a divisão de 5 por 1. B, 5 é um divisor de 5? Por que eu tô colocando 5? Porque lembra que eu falei para vocês que o A eu tô pensando como se fosse o 5? Então, vocês poderiam pensar em qualquer número aí que a resposta seria a mesma. Então, no caso, verdadeira. C, 3 é divisor de 42? É, verdadeira.